bem-vindo ao canal Facamp. Vou apresentar no que consiste o trabalho do administrador e sua atuação no dia a dia de uma empresa. Uma das habilidades imprescindíveis ao administrador é a de ser capaz de tomar decisões, invariavelmente sob pressão e com elevados graus de incerteza, que envolvem muitas vezes o futuro da organização e também os destinos de dezenas ou centenas de empregos. Tais decisões envolvem conhecimentos variados, desde os específicos da profissão como marketing, finanças e operações, até os mais gerais, que envolvem o ambiente macroeconômico, questões culturais e o relacionamento interpessoal. Se o administrador toma decisões corretas, ele obtém sucesso e sua carreira prospera. Caso contrário, tanto sua carreira quanto o futuro da empresa correm perigo. Vamos ver dois casos reais de gestão, um de sucesso e outro de fracasso, para ilustrar os conhecimentos e habilidades necessários para ser um administrador de sucesso. Por motivos óbvios, não direi o nome das empresas e dos gestores envolvidos. A empresa X vende grande parte de sua produção para um único grande cliente, uma empresa multinacional americana. No mercado há mais de 20 anos, a empresa X cresceu bastante e tem um faturamento de quase 80 milhões de reais anuais. Como a empresa começou muito pequena, seu fundador manteve a estrutura básica que sempre deu certo, incluindo os métodos de elaboração de preços, apuração de custos e controle da produção. Recentemente, o grande cliente da empresa X solicitou uma reunião para discutir um novo contrato de fornecimento. O novo contrato parecia excepcional. A empresa X se tornaria a maior fornecedora de um novo componente para o lançamento mundial da empresa americana. Com este novo contrato, as vendas da empresa X cresceriam 40%. O problema é que a empresa teria que fazer investimentos e a multinacional exigia que a empresa X aceitasse realizar a redução dos preços dos outros produtos que ela fornecia para a multinacional. A resposta deveria ser dada em 2 dias, pois a multinacional tinha pressa para entrar no mercado. A recusa poderia levar ao fim do relacionamento da empresa X com a multinacional americana. Os principais executivos e o fundador da empresa se reuniram para avaliar a proposta. Todos estavam muito animados com a oferta, que aumentaria muito o faturamento da empresa. O gerente de marketing questionou apenas se a fábrica teria condições de produzir um volume tão elevado de novos itens. O gerente de produção disse que sim, pois os cálculos de tempo da produção passados pela multinacional indicavam que precisariam de no máximo 40 horas das máquinas existentes, o que poderia ser alcançado facilmente ocupando os intervalos existentes na produção ou, no máximo, trabalhando algumas horas a mais por dia. O gerente de recursos humanos, por sua vez, disse que a margem de lucro compensaria eventuais horas extras necessárias e que os funcionários até ficariam contentes com o ganho adicional. O único ponto que levou a uma discussão maior foi o da redução dos preços de diversos itens já vendidos pela empresa X. O gerente financeiro argumentou que era arriscado baixar os preços e comprometer a margem de lucro da empresa. O fundador da empresa disse que não havia essa possibilidade e, mais ainda, que não se poderia perder a proposta de fabricação dos novos itens. Para tranquilizar o gerente financeiro e a si mesmo, o fundador fez uma conta rápida para verificar se o corte no preço daria prejuízo à empresa. Consultou o preço da principal matéria-prima e adicionou um percentual que a empresa sempre utilizava e que deveria ser o suficiente para pagar os diversos outros gastos envolvidos na produção, mão de obra, energia, impostos. O valor apurado ainda era 20% inferior ao preço proposto pela multinacional, o que representava uma boa margem de lucro, menor, mas ainda muito boa. Diante desses números, decidiram aceitar a proposta. No entanto, nem tudo saiu como planejado. Pouco mais de 1 ano após a assinatura do contrato, a empresa X enfrentava dificuldades financeiras. As dívidas com bancos eram inúmeras e a empresa tinha dificuldades em honrar compromissos com seus fornecedores, que agora exigiam pagamento à vista. A única coisa que ainda ela paga em dia eram os salários,
Mas mesmo isso provavelmente não continuaria por muito tempo e a empresa teria que demitir funcionários. O que havia acontecido? Como já disse, o processo decisório é fundamental para o futuro tanto da empresa quanto do administrador. E as decisões são tomadas em situação de incerteza e sob pressão. Mas não foram apenas a incerteza e a pressão que causaram a queda nos resultados da empresa X, e sim a falta de alguns conhecimentos básicos que todo administrador deve possuir. Vamos ver alguns deles. Em primeiro lugar, a ausência de informações adequadas. É muito difícil tomar decisões sem acesso a informações confiáveis sobre a empresa. Na empresa X, aliás, houve um outro aspecto igualmente grave. Os executivos da empresa não se preocuparam em levantar as informações mínimas necessárias. Fizeram algumas contas superficiais e ficaram encantados com a possibilidade de ganhos, sem perceber os riscos envolvidos. Em segundo lugar, houve um erro na gestão de produção. Se tivesse buscado informações, o gerente de produção teria percebido que os tempos de produção necessários ao novo produto não seriam atingidos, pois isso demandaria uma produção contínua, sem paradas para ajustar as máquinas para a produção de outros itens. Além disso, a troca constante de produtos fabricados exigiu aumento no tempo dedicado à manutenção das máquinas. Houve também aumento nos gastos com energia, que tem preço maior quando consumido em horários de pico. Todos esses fatores diminuíram a margem de lucro da empresa. Um bom administrador teria usado seus conhecimentos de gestão da produção para apontar os riscos e evitar os erros. Em terceiro lugar, foram cometidos vários erros na gestão financeira. Por exemplo, o gerente financeiro desconsiderou o fato de que um aumento da produção iria exigir mais capital de giro. Como a empresa não possuía recursos próprios para tal, foi necessário captar recursos em bancos, pagando taxas de juros elevadas, o que também corroeu a margem de lucro. Outro erro financeiro foi cometido ao calcular os novos preços. A forma de cálculo utilizada, markup sobre custo, foi feita de maneira muito simplificada e não considerou os custos reais envolvidos, além de subestimar outros, tais como o valor do dinheiro no tempo e os prazos de pagamento e recebimento. A empresa X, na verdade, tinha custo muito mais alto, pois tinha que manter estoques elevados de matéria-prima e pagava os fornecedores antes de receber da multinacional. Todos esses fatores juntos não permitiam uma margem bruta de 20%. A margem real era um pouco inferior a 5%, o que não foi suficiente para compensar o aumento do endividamento. Um administrador bem formado conhece as armadilhas financeiras que envolvem a gestão de uma empresa. Em resumo, podemos apontar os seguintes erros: falta de preocupação com a coleta de informações precisas, cálculo errado na definição de preços, incapacidade de avaliação da necessidade de capital de giro, deficiência na mensuração dos custos financeiros e erro no planejamento e controle da produção. Insisto, todos esses erros poderiam ser evitados se as decisões fossem tomadas por administradores bem formados. Vimos o caso da empresa X, um caso de fracasso. Em um próximo vídeo, apresentarei um caso de sucesso.